Ok, vamos mergulhar aqui numa análise bem profunda. A proposta é usar uma metáfora fascinante, vinda da ciência da computação, para a gente reinterpretar a origem do mal. Essa frase resume bem o ponto de partida. A análise começa com uma observação bem moderna, né? Sobre essa comercialização que parece estar crescendo em alguns espaços religiosos. Sabe? Onde, de repente, um pedido de pagamento digital acaba substituindo elementos que eram tradicionalmente de adoração. E aí surge uma pergunta fundamental. Será que isso é só ganância, uma coisa dos nossos tempos? Ou será que pode ser o resultado, a saída de um sistema operacional espiritual bem antigo que está rodando por baixo dos panos? Bom, para entender esse sistema, a gente precisa voltar lá na origem. A fonte dessa análise nos leva a um ser celestial, descrito no livro de Ezequiel, capítulo 28. É o chamado querubim ungido. Pense nele como o hardware original projetado para ser um refletor perfeito da glória divina. A função dele era essa, refletir. Só que nesse hardware perfeito acontece o primeiro erro. E isso é crucial. Não foi um ato de rebelião, mas sim um bug fundamental no sistema. O termo hebraico para isso é avon, que descreve uma espécie de torção interna, um crash ontológico, onde o ser, em vez de refletir o fluxo da glória, vira esse fluxo de volta para si mesmo. Ele para de refletir e começa a se apropriar. E este slide resume a ideia de forma perfeita. A glória, que deveria fluir através do ser como se fosse luz, acaba sendo retida, distorcida. A fonte dessa análise descreve isso com uma equação bem simples e direta. Iniquidade é igual a reflexo apropriado. E esse bug inicial, o Avon, foi como se ele instalasse imediatamente um novo kernel, um novo núcleo para o sistema operacional, o ego. A partir daí, surge uma identidade autoconsciente, que se enxerga como uma unidade independente, separada da fonte, com suas próprias funções de autoimagem, autovalor e autoglória. Com o kernel do ego rodando, o primeiro processo malicioso é iniciado. E o nome dele é recular. Curiosamente, essa é a palavra hebraica para comércio. A função desse processo é justamente essa: converter os atributos espirituais, glória, presença, beleza, em ativos que podem ser negociados, em capital. E olha só a consequência direta disso, como descrito em Ezequiel. A abundância desse comércio espiritual não leva à riqueza ou à paz. Pelo contrário, ela enche o interior de violência. Essa violência é um driver chamado Hamas. E aqui é importante notar, o termo hebraico para violência aqui não descreve só agressão física, mas sim um colapso sistêmico interno. É quase como um kernel panic de um computador, sabe? Causado pelo superaquecimento do sistema, por ele reter uma glória que não foi feito para reter. A partir daqui, o sistema não ficou contido. Esse malware espiritual, digamos assim, foi portado do seu hardware celestial original para um novo hospedeiro, a humanidade. Caim é então apresentado como o primeiro humano a instalar e executar esse sistema. A oferta que ele fez, baseada em mérito, é vista como uma transação comercial e a cidade que ele construiu foi a primeira infraestrutura externa para esse sistema, quase um protótipo do que viria a ser Babel. A coisa se espalhou tanto que, nessa interpretação, o grande dilúvio funciona como um reset global do sistema. Uma ação para apagar os hospedeiros corrompidos e preservar um backup limpo, que seria Noé. No entanto, o sistema foi reiniciado. Uma nova vulnerabilidade apareceu através de Cã. O ato de desonra dele foi como uma reinstalação do malware. E essa iniquidade se propagou através da linhagem dele até Nimrod, que foi o arquiteto de Babel. E aqui a gente vê a cadeia de infecção bem clara. Começa com o código original lá no querubim, tem sua primeira instalação humana em Caim, depois é institucionalizado em Babel e, com o tempo, evolui para uma estrutura comercial e espiritual global. É uma progressão de um simples bug interno para um sistema mundial complexo. E isso nos traz diretamente para os dias atuais. Vamos ver qual é o motor moderno que executa esse código tão antigo. Esse motor é Mammon, e é essencial entender. Mammon não é o dinheiro em si. Mammon é o sistema de execução que interpreta a lógica do ego mais comércio na mente humana. Ele opera através de valores, prioridades e decisões que são baseadas na ideia de acúmulo e mérito. E aqui está o ponto crucial, o contraste claro entre dois sistemas operacionais. De um lado, o sistema da iniquidade que opera com o kernel do ego autônomo e usa o comércio como processo. O resultado? Acúmulo e mérito. Do outro lado, o reino verdadeiro, que opera em submissão à fonte e usa a graça e o fluxo. O resultado? Dar e receber.
E assim, tudo se conecta com o nosso ponto de partida. Aquele glitch, aquela falha que a gente observa hoje, quando lugares de oração viram mercados, não é um problema novo. É o resultado visível, a interface desse sistema antigo, do código de Avon, Ego e Recular, rodando no motor de Mammon. Então, essa análise toda nos deixa com um pensamento final, uma provocação para a gente refletir. Se o falso reino é todo construído sobre a lógica do comércio e da transação, sobre qual princípio, então, é construído o verdadeiro reino?